tema lá na página, a gente ficou meio assim, pensando qual direção a gente ia levar o tema, né? Porque essa ideia de pessoas tóxicas e de relações tóxicas, a gente está ouvindo falar muito hoje em dia. E aí a gente ficou refletindo um pouco sobre isso e a gente resolveu dar um direcionamento para esse tema, talvez um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a terem acesso, assim, né, no dia a dia. Então vamos ver o que vai, como vai ser, né? Primeiro eu vou começar fazendo algumas perguntas para quem está assistindo, assim, só para vocês refletirem e não precisa responder aqui diretamente para gente nem nada disso. É só para provocar mesmo algumas reflexões quando a gente pensa sobre essa questão das relações tóxicas e de pessoas tóxicas. Então vamos lá. Você alguma vez já se fez de vítima para não assumir a responsabilidade por alguma coisa? Você alguma vez já se fez de vítima para tentar ter alguma coisa que você gostaria de ter? Você alguma vez subestimou, desprezou, diminuiu a realização de outra pessoa porque no fundo você ficou com uma inveja, ficou com ciúme? Você já tentou ter um mérito por alguma coisa que você não fez sozinho? Você já tentou, assim, sinalizar o lado negativo de uma coisa que outra pessoa veio te contar? Você já sentiu dificuldade de demonstrar alegria pela realização de outra pessoa, porque no fundo você ficou com uma certa inveja dela? Você já tentou alguma vez controlar ou manipular uma situação ao seu favor? Você alguma vez só conseguiu dar para outra pessoa uma visão assim meio negativa da situação ou de alguma coisa que estava acontecendo? São essas perguntas. E aí, se você, né, respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, a gente pode dizer que você já teve pelo menos uma vez na vida um comportamento tóxico. E aí, o que vocês acham disso? Lembrando, né, que esse termo que as pessoas utilizam hoje em dia muito, de falar que alguma coisa é tóxica, se refere a essa ideia, né, meio comum, de alguma coisa que traz mal-estar, que traz uma sensação ruim, ou tristeza, enfim, que gera sensações, sentimentos que a gente pode classificar assim como negativos, né? Não, E aí, o que vocês acham disso? é interessante pensar também, né? Apesar da gente não ter direcionado o tema para esse foco, é que nesse período da pandemia muita gente pode ter se mostrado uma pessoa tóxica, né? Por conta desse tempo todo Sim, em isolamento dentro de casa e a questão de você ter intimidade, né, com as outras pessoas pode acabar gerando uma espécie de confiança tão grande que você acaba perdendo um pouco o cuidado de demonstrar aquele estresse, aquela raiva que surge normal e natural nesse período, né? eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com a ideia, meio que o caminho que a gente quis direcionar esse assunto, né? Que tem a ver com isso que normalmente é colocado como essa característica do tóxico sempre ser apontado no outro, né? É Uhum. o outro que é o tóxico sempre. E o quanto a gente está falando de comportamentos, né, que a gente classificou aqui como tóxicos, e como esses comportamentos se manifestam, né, nas relações de maneira geral, que não é uma coisa que está sempre assim localizada na outra pessoa, né, e que a gente até tentou se descolar um pouco dessa ideia de ser
uma pessoa tóxica, porque normalmente é isso que a gente vê, né? A pessoa, ele ou ela é alguém tóxico. E quando a gente fala que alguém é tóxico, a gente acaba se remetendo muito a algo que é de uma essência, né? Como mais ou menos quando a gente fala assim, uma pessoa é boa ou é ruim. É aquilo que é meio que dado, meio que fixo na outra pessoa. E quando a gente está falando de comportamentos, a gente está falando assim de manifestações que vão variar, né, de situação para situação, de relação para relação, de momento para momento, e que não são coisas exatamente fixas, né? Então, a pessoa não necessariamente vai ser tóxica a vida toda com todo mundo em todos os momentos. É alguma coisa que se manifesta e que ao mesmo tempo que se manifesta também pode ser trabalhado, né? Também pode ser de alguma forma alterado. E aí, gente, tá todo mundo calado? O pessoal tá quietinho, tá refletindo sobre as perguntas. Eu queria saber disso, né? Assim, dessas perguntas. Como foi ouvir essas perguntas? O que vocês acharam? Tá todo mundo ouvindo a gente? Vendo direitinho? Oi, vocês estão aí? Pelo menos estão aí? Estão ouvindo? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar, gente. Bom, vamos continuar então. O pessoal tá aí quietinho. Vamos continuar então. Então, a gente vai seguir aqui com essa ideia, né? Que a gente não está falando de pessoas necessariamente tóxicas, mas de comportamentos que aparecem nas relações e que esses comportamentos podem aí afetar o outro de uma forma negativa e que a gente pode, de alguma forma, considerar como sendo uma coisa tóxica, né? Então, essa seria a nossa proposta. Temos comentários. A Vivi disse, refletindo, e eu respondi sim para pelo menos duas perguntas. Pelo menos duas perguntas. E como é que você se sentiu, assim, pensando, né, que você já respondeu aí sim para pelo menos duas perguntas e que talvez esse comportamento já aconteceu com você em algum momento. Como é que isso impactou em você? Gostei dessa direção do tema. Então vamos continuar, enquanto o pessoal está aí refletindo e escrevendo aí pra gente. Quer colocar agora, Renata? Falar alguma coisa? Não, pode continuar. Bom, e aí a gente pensando sobre esses comportamentos, como tudo que se refere ao ser humano, né, não tem como a gente dizer uma causa específica para esse comportamento aí aparecer, porque existem muitas variáveis, né? Tem alguns teóricos que falam sobre questões de autoestima, insegurança, alguns padrões de comportamento que a gente acaba pegando de outras figuras e que a gente vai reproduzindo. Tem outros teóricos que falam também dessa nossa, às vezes, dificuldade, né, de conseguir encontrar um limite nas nossas relações, aquilo que separa a gente do outro, então faz a gente acabar invadindo, né, o espaço do outro, porque a gente não se dá conta desses limites. Então tem aí uma série de questões envolvidas, né? Mas basicamente a gente trouxe assim alguns comportamentos que normalmente costumam ser classificados como aí esses comportamentos tóxicos. Porque são muitos, né? Na verdade, não tem como a gente trazer todos os exemplos. Né? Então, a gente trouxe esses que são mais vistos, né? Porque também isso
do que vai fazer mal para o outro, né, também vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Talvez existam alguns comportamentos no outro que pode ser que não sejam considerados assim tóxicos de maneira geral, mas que pode ferir alguém de uma forma, né, num nível mais individual, mais pessoal. Então, assim, é uma variedade realmente muito grande de comportamentos e a gente vai falar de só algumas coisas, né, que são talvez mais comuns. Uhum. Você quer falar dessa parte, Renata? Pode ser. Então, Tá bom. assim, a Ariana, no começo, com as perguntas, até adiantou um pouco, né? Essa questão de se observar e verificar alguns comportamentos. Né? Então, fazer-se de vítima é um comportamento que é comum se ver e que pode se tornar um comportamento tóxico por, de alguma forma, estar agredindo o outro, né? Não assumir responsabilidade pelas ações, fazer com que os outros atendam às suas necessidades, apesar de dele poder da outra pessoa poder de repente estar com outro problema que precisasse resolver e deixar o dela para resolver o seu, por exemplo. Invejar os outros ou o que o outro tem, né? Então, subestimar as realizações, né, do outro, a forma de agir, indiferente com relação àquela conquista que a pessoa teve e que para ela foi uma conquista e você colocar de repente para você como algo muito pequeno, né? Tentar desencorajar planos, né, que a gente chama muito comumente de jogar areia, jogar terra, tentar tomar o mérito pelo êxito do outro, né, que a Ariana falou também, de repente a pessoa realizou algo e você se colocar como alguém que fez aquilo, ou receber o mérito, uma outra pessoa elogiar, e você não dizer que na verdade não foi você que fez, né? Tentar ter o controle de tudo. Eu acho que esse assim, principalmente em ambientes de trabalho, é muito comum, né? Alguém que tenta controlar toda a situação. Demonstrar ciúmes e arrogância. É interessante que a arrogância ela pode ser ruim para o outro e ruim para você também, né? Porque você pode ter a dificuldade de se alegrar com o outro, a dificuldade de pedir ajuda, né? Então, de afirmar que você não tem como lidar com algo que foi dado para você resolver e você acabar também se prejudicando, né? A gente não vai falar muito disso hoje, mas é algo a se pensar. Ser pessimista, né? Ter um discurso negativo, olhar sempre para o lado ruim das situações, tentar manipular as situações, né? Sempre de uma forma que você se saia bem e o outro acabe ficando mal. E, bom, a gente trouxe essa lista. E aí, nessa parte de se autoavaliar, né, em relação ao comportamento tóxico, é importante essa autoavaliação para você poder identificar. Né? E aí, essa autoavaliação ela pode ser também auxiliada pelo outro. Né? Às vezes, uma pessoa vem para a gente e fala: olha, não gostei de tal comportamento seu, achei que isso foi demais, não me senti bem com a sua fala. E muitas vezes a gente pode virar para o outro e falar: ah, isso é bobeira, deixa para lá, você está muito sensível. E na verdade você está tendo um comportamento tóxico. Né? Então é importante estar aberto para ouvir, para ter esse diálogo com as pessoas. Porque como a Ariana falou, né? Cada um tem o seu limite, né? Cada um tem a sua forma de sentir. Né? Então, muitas vezes, o nosso limite não é o mesmo do outro. E cabe a nós respeitar. Gente, vocês têm alguma pergunta? A Viviane fez comentário, né?
Eu não quero nunca ter atitudes tóxicas, quero ser foguete na vida dos outros. Muito legal seu comentário. Bom, já que ninguém falou nada, eu vou continuar. Depois dessa de se autoavaliar, né, é necessário que você mesmo reconheça, né, que você está tendo esse tipo de atitude, e às vezes é muito difícil, né, reconhecer esse tipo de coisa, né? Tem até um meme que a gente vai utilizar e que rodou assim em várias páginas, né, há alguns meses atrás, que era o meme que dizia assim: ah, então todo mundo é tóxico, né? Menos você, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tipo assim, ah, tudo bem, todo mundo é tóxico, tem comportamentos que te desagradam, mas será que você também não está tendo? Será que em algum momento você não está se colocando de forma tóxica na vida dos outros, né? A Ariane ia falar alguma coisa? Eu ia comentar sobre o que você estava falando do limite, né? Porque eu acho que, e também do comentário que colocaram que de querer ser foguete na vida do outro. Acho que são dois pontos importantes, porque assim, nem sempre, ou talvez a maioria das vezes, as pessoas que têm atitudes tóxicas têm a percepção disso, né? É algo que não necessariamente acontece de propósito. Porque a pessoa quer fazer mal para o outro, né? Isso é alguma coisa, é uma manifestação nessa relação. Então, por isso que esse ponto que a Renata está falando, de abrir espaço para a gente ouvir o outro nessa relação é tão importante, porque talvez a gente esteja tendo um comportamento que a gente não se dá conta, que a gente não percebe, e é o outro que vai trazer essa percepção para a gente, né? E aí cabe da nossa parte de ouvir isso e de acolher isso. E o outro ponto da questão do limite, que eu acho que muitas vezes, quando a gente se comporta dessa maneira tóxica, tem muito a ver com essa dificuldade que a gente tem de respeitar o limite do outro, né? Principalmente nessas relações que são muito próximas, que às vezes a gente acaba tratando a outra pessoa como uma extensão da gente. Então a gente acha que a pessoa tem que estar ali correspondendo às nossas necessidades, às nossas expectativas, aos nossos desejos, né? E aí a gente tem dificuldade de encontrar esses limites. Então, eu acho que a gente conseguir perceber esse nível de toxicidade nas nossas relações tem muito a ver com o quanto a gente está conseguindo respeitar o limite do outro. Né? Tem alguns comentários aí. Quando estava falando, estava vendo passar. A Fabiane fez uma pergunta. Comportamentos tóxicos acabam sendo um estilo de vida ou é algo pontual ou os dois? Eu acredito que pode ser uma coisa pontual, né? Até o que você estava falando no início, da gente estar vendo agora na quarentena, pandemia, que é uma situação super difícil, nova e que pode despertar aí na gente uma série de comportamentos que às vezes podem ser tóxicos, né? Mas aí devido ao contexto que a gente está inserido, e eu acho que pode ser um estilo de vida nesse sentido de, às vezes, ser um comportamento que a pessoa tem porque ela aprendeu com outras pessoas e ela acabou levando para a vida dela e ela não consegue ter essa percepção, né? E as outras pessoas que talvez convivam não consigam também colocar para ela o quanto ela tá sendo tóxica, né? Então, acho que podem ser os dois casos. Mas é um pouco também do que foi falado antes, né? Que pode ter outras causas, né? Então, assim, tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Existe, inclusive, um tipo de depressão, vamos dizer assim, que chama distimia, e que a pessoa tem como se fosse uma espécie de mau humor crônico, né? E ela pode acabar tendo essas atitudes por conta de uma distimia e não saber, né? Não ter sido
diagnosticado, vamos dizer assim. Uhum. Pois é, acho que tem muito disso, né? Tem uma complexidade, né, nisso tudo, caso, né? E Ariana, o teu som picou para mim. Não sei se para o pessoal foi ok. Vocês estão Tinha caído ouvindo aqui pra bem? mim. Oi? Estão me É, para ouvindo? mim picou. Agora eu tô. Eu não sei se o pessoal ouviu. O pessoal conseguiu ouvir a Ariana? Estão me ouvindo? Agora eu acho que tá ok. Tá ok? Eu acho que foi a parte que eu falei, complementei, né? Isso que você trouxe, de ser alguma coisa que varia muito de caso para caso, né? E que é realmente muito complexo. Uhum. Então, aí teria que ter uma avaliação mais individual, né? Aham. Teve, a Poliana também falou lá com a gente. Falou. Peraí. Achei interessante essa lista. Existem pessoas que se colocam sempre como vítimas. Que a gente até se sente mal. Parece que sugam a nossa energia. Isso de sugar a energia, se sentir mal, tem muito a ver com a convivência com pessoas tóxicas, né? É justamente isso, assim, é essa convivência que traz esse mal-estar, essa sensação ruim. Aí teve outro comentário: saber respeitar o nosso próprio limite é ideal ou irrelevante nesse caso? Ideal. Acho que isso tem muito que a gente vai falar depois, né? Porque primeiro a gente focou nessa ideia de quando a gente reconhece, né, esses comportamentos que nós estamos tendo, mas também tem o contrário, que é quando a gente reconhece que o outro ou outras pessoas com quem a gente convive estão sendo tóxicas, né? E aí depois a gente vai falar mais sobre isso. Travou, voltou? Tá, voltei já, gente. Bom, então em relação a quando a gente terminou essa parte de quando a gente se reconhece como alguém tóxico, fiquei um pouco perdida. Conseguimos, Não, né? Terminar? Não. a gente parou no ponto 2 do autoavaliar-se e reconhecer que tem atitude. Ah, entendi. Muitas vezes é Pode preciso continuar, Renata. assumir, né, que tenha a atitude e pedir desculpas, né, para o outro e tentar mudar. Se não conseguir tentar mudar, buscar ajuda, um tratamento, algo que possa auxiliar nessa mudança. Então, assim, peraí, me perdi aqui. É, buscar mudar ou buscar ajuda para mudar. E aí essa ajuda pode partir dos amigos, né? Como a Ariana colocou. De repente você perguntar para o outro como você age, porque às vezes você mesmo tem um comportamento como tão comum que acaba não percebendo que está tendo um comportamento ruim em relação aos outros. Então, pedir ajuda aos amigos, alguém que você confia, para te observar nas situações, te dar aquele toque amigo, né, de ó, não é por aí, para um pouquinho. E se não conseguir fazer essa mudança sozinho, buscar a terapia, porque na terapia você consegue trazer as situações, né, para a terapia e identificar. Você mesmo vai identificando esses pontos e é possível ser feito também um trabalho, né, um treino, que a gente chama de treino de habilidades sociais, que é justamente para isso, para você lidar melhor com o outro, né? Aprender a conversar, aprender a ser assertivo sem ser agressivo com o outro. E isso ajuda nessa convivência, né, com o outro. Tentar respeitar os limites, né, que a gente já colocou, tentar estar atento. Peraí. Tentar estar atento aos sentimentos e às reações do outro também, né? Porque às vezes a gente vai
A gente sai falando as coisas e não percebe, né? Que o outro mudou a reação ali diante da conversa. Então é também um pouco de trabalhar essa percepção do outro, né? Tentar se colocar um pouco no lugar do outro. E aí Eu acho chegamos. que Ah, pode falar. é, eu acho que o que é muito interessante, né, isso tudo que você está falando, é a gente também fazer esse treino de sair um pouco do nosso próprio lugar, né? Porque a gente fica muito focado na gente mesmo, nos nossos Uhum. sentimentos, no que a gente quer, nas nossas necessidades, mas também abrir espaço para a gente poder ver, assim, os sentimentos do outro, né? Eu acho que quando a gente começa a abrir a nossa percepção para isso, talvez a gente consiga observar isso daí que você está colocando, de que nem sempre o outro está satisfeito com as nossas atitudes, com a forma como a gente se coloca, com a forma como a gente fala, né? Então, talvez tirar um pouco da atenção da gente mesmo e dividir essa atenção com os outros, né? Acho Praticar que um pouco de empatia, né? essa palavra mágica, né? A famosa empatia. E você ia continuar falando sobre essa parte? Ou a gente ia para outra? Não, a gente ia passar para outra já. E a outra já é quando a outra pessoa está sendo tóxica, né? Com a gente. Quando a gente, na verdade, percebe isso. E aí, o que, que a gente faz? Acho que a primeira coisa que a gente sempre coloca é o diálogo, né? A gente poder abrir para o outro o que a gente está percebendo a respeito do comportamento dessa pessoa. Então, acho que o diálogo é a primeira alternativa nesse caso, né? A Fabiane perguntou: e como identificar as atitudes tóxicas pessoais quando temos com a gente mesmo? Esse é um ponto importante. É, É... Pode falar, Renata. fala muito sobre a questão da autossabotagem, né? E muitas vezes a gente acaba ligando esse tema da autossabotagem só à questão de produtividade, de trabalho, de estudo, quando a gente quer realizar alguma coisa e não consegue. Mas às vezes a autossabotagem pode ser também esses tipos de atitudes, né? De você, como a gente falou um pouquinho antes, né? De você, de repente, ser arrogante, não conseguir pedir ajuda quando precisa e acabar depois tendo problemas, abrir algum tipo de crise por conta de não pedir ajuda. Ou você ter tanta inveja do outro que você, na verdade, fica paralisado, se comparando com o outro e não consegue realizar as coisas que você quer realizar. Né? Então, vem também dessa autoobservação, né? Eu acho que uma forma da gente identificar, né, quando essas atitudes tóxicas estão em relação a gente mesmo, é justamente aquele sinalzinho do mal-estar, né? Quando os comportamentos que a gente está tendo em relação a gente mesmo traz esse mal-estar, traz essa insatisfação, né? Então, acho que é um momento da gente parar e tentar observar o que está acontecendo, que comportamentos são esses que a gente está tendo, e tentar identificar isso, né? Mesmo que a princípio a gente não consiga fazer nada em relação a esses comportamentos, mas o primeiro passo é identificar isso. Eu acho que essa sensação, né? Que foi até a Poliana que falou antes. Como é que a gente identifica que o outro está sendo tóxico com a gente? Quando a gente sente esse mal-estar, quando a gente sente que aquele comportamento atingiu a gente de uma maneira que não deveria ter atingido, né? O que você acha, Fabiane? A gente respondeu. Porque assim, É, eu entendi a pergunta como se ela estivesse perguntando como identificar atitudes tóxicas que fazem mal a gente mesmo. eu entendi como sendo ela tendo alguma atitude, algum comportamento
que é problemática para é um comportamento ruim para si próprio. Não é isso? Né? Depois você fala aqui pra gente se é isso. Gente, vou botar o fone. Está vindo um carro de som. Agora vocês vão ouvir. Acontece, né? Ao vivo é assim. Carro de som. Foi no sentido que eu falei. A Maria perguntou como identificar uma amizade tóxica. Eu acho que nesses comportamentos, né, que a gente já citou antes, a pessoa que se vitimiza, a pessoa que não se responsabiliza pelas situações, que você percebe que se faz vítima para ter suas necessidades atendidas, chantagem emocional, a pessoa que não consegue dividir com a gente a alegria pelas nossas conquistas, né, que sempre traz aí uma visão muito negativa, muito pessimista das coisas, mas basicamente eu acho que tem muito a ver, não necessariamente tem a ver com um comportamento específico, eu acho que tem a ver o quanto nessa relação, essa convivência, você percebe que é alguma coisa que te traz um peso, te traz uma insatisfação, um mal-estar, né? Alguma coisa nessa convivência que você percebe que não deveria estar produzindo isso, né? Porque se a gente pensa numa amizade, é claro que vão ter os conflitos, vão ter as dificuldades comuns de uma relação, mas não necessariamente você dentro de uma amizade, você fica sentindo esse peso, esse mal-estar, né? Então, se isso acontece, eu acho que é um sinal de que algo tá fora da ordem, assim. E aí a gente parte para essa identificação, para você tentar olhar para os comportamentos dessa pessoa, né? Que comportamentos são esses que estão gerando esse mal-estar em você? E aí depois partir para um diálogo, tentar mostrar para essa pessoa, que é aquele ponto que a gente tinha parado, né? Que o que nessa relação está te incomodando? O que essa pessoa está fazendo que está te gerando esse mal-estar? Então seria mais ou menos por aí. Ela falou que tá fugindo de amizades tóxicas. É o bonequinho correndo. Quer continuar, Renata? Né? A gente parou nessa parte do diálogo, né? De você tentar levar para o outro essa percepção que você está tendo. Que na verdade já... Isso, na verdade já iniciou essa parte, né, que a gente tinha falado de identificar quando o outro está sendo tóxico para você, né? Uhum. E aí, essa parte do diálogo, né, a Ariana já falou, e aí perceber, né, como que a pessoa reage, né, se ela vai estar aberta para esse diálogo, se ela vai te ouvir, se ela vai tentar mudar, se você percebe que ela respeitou, né, a forma que você colocou. E aí, se houver essa recusa, de repente afastar pode ser a solução, né? Mas sempre tentar antes fazer esse diálogo, né? O ideal nunca é cortar a relação direto. Tentar marcar os seus limites, né? Saber dizer não quando for necessário dizer não, quando você não estiver bem. Tentar notar, né, também se a pessoa está tendo esses comportamentos e como você se sente em relação a esses comportamentos. Não levar para o pessoal, porque o problema é da pessoa, né, e não seu. Né? Ela tem esses comportamentos porque ela está com alguma questão e acaba manifestando a forma a forma de lidar, né, com a questão que ela está vivenciando esse comportamento. E se for uma relação necessária, né, que não dá para ser cortada, como por exemplo uma relação de trabalho, buscar formas de evitar estar perto dessa pessoa,
tentar lidar o máximo possível, né? E aí, completando aqui, que a gente não chegou a colocar, mas se for uma relação de chefia, tentar até verificar se não se trata de uma relação de trabalho abusiva, né? Porque pode ser o caso também. Buscar desenvolver a inteligência emocional, aí entra também um pouco naquela questão da habilidade social que a gente falou um pouquinho antes, e não permitir que os outros te machuquem, né? Depois de você ter conversado com a pessoa estar consciente de que está te machucando, te ferindo de alguma forma, a pessoa continuar fazendo aquilo e você permitir. Eu É acho que isso, mais né? Contar a alguém, buscar ajuda profissional, se for preciso. E acho que o essencial nesse caso também é pensar na questão novamente do limite, né? Porque às vezes a gente está numa relação com outra pessoa, a pessoa ela não consegue reconhecer que existe aí um limite que ela não pode extrapolar, mas aí é a nossa função de colocar esse limite para o outro, né? Isso, Sabendo dizer não, sabendo dizer para a pessoa o que você está gostando, o que não está gostando, o que está funcionando para você, o que não está funcionando. E se ainda assim essa pessoa não aceitar esse limite, aí só tem a possibilidade do afastamento mesmo, né? exato, Pela nossa saúde mental. com certeza. Tivemos alguns comentários do Ismael, que assédio é crime e também um ato ilícito trabalhista. Isso, Isso é muito importante. É o assédio moral, né? Que é uma coisa que ainda eu acho que nem sempre a gente tem tanto conhecimento disso, né? Porque às vezes quando a gente está numa relação que tem essa hierarquia, né? Acaba sendo muito mais complicado a gente conseguir perceber o quanto o outro não pode ter certos comportamentos, né? Às vezes a gente acha que a pessoa pode ter porque ela está autorizada por conta da posição que ela ocupa, né? uhum, E ainda é muito difícil a gente conseguir reconhecer isso. Inclusive, isso pode ser um tema que a gente pode falar aqui, né? Aqui nessas lives que a gente está fazendo sobre assédio moral. verdade. Né, Acho que isso Ismael? pode ser bem. Fica a dica. Fica a dica, Ismael. A Ismael já Cíntia, participou aqui com a gente. é, a Cíntia fez uma pergunta antes do Ismael. Hum, Como lidar com efeitos de um afastamento desse relacionamento tóxico? é, de você se afastar da pessoa e aí você, né, sofrer as consequências desse afastamento. Não sei se eu entendi tão bem a pergunta. Que efeitos, assim, você acha que passam pela sua cabeça? Que efeitos seriam esses? Porque podem ser os efeitos em você, né, de se afastar da pessoa, ou efeitos na pessoa, né, o que pode acontecer. É, Maria botou aqui, tenho que aprender a dizer não. isso é muito difícil, né? Eu acho que para muitas pessoas, porque a gente vive muito, às vezes na nossa sociedade mesmo, né? De que a gente precisa aceitar muitas coisas, né? Pra gente ser reconhecido como alguém bom, como alguém legal. Então a gente acaba não aprendendo a dizer não. É um desafio mesmo. Não é fácil. O Judismar colocou, há estudos sobre um pai ser constantemente tóxico com um filho desde pequeno, pensando no livro Carta ao Pai de Kafka. Constantemente. Acho que isso é bem comum, na verdade. Tanto o pai quanto a mãe, né? Na verdade, eu acho que tem mais casos de mães sendo tóxicas com os filhos do que os pais. Mas isso é muito comum. Acho que isso tem muita relação com essa ideia, né? De
de quanto às vezes os pais consideram os filhos como essas extensões deles, né? Então eles acabam projetando aí sobre os filhos uma série de expectativas, de desejos, achando que esse filho vai estar aí tendo que corresponder isso tudo, né? Quando na verdade não, os filhos são pessoas separadas dos pais, né? Então, na Exatamente. literatura aí tem muitas coisas relacionadas a relacionamentos tóxicos entre pais e filhos, mães e filhos, principalmente. A Poliana colocou, e quando você se afasta de pessoas tóxicas, mas sente um nível de culpa, se sente egoísta. Gostaria da opinião de vocês para lidar com essa situação. Aí a Cintia até complementou aqui embaixo, que seria em você, como o caso que a Poliana citou, culpa, sentimento de ser egoísta, lidar com a mudança. E o Ismael pediu para a gente falar sobre os dois pontos. Peraí, me perdi. Vocês vão, talvez estejam ouvindo minha cachorra latindo, invadindo aqui a nossa live. Então, é em relação àquela pergunta que a Cintia tinha feito, sobre os efeitos do afastamento. E aí ela está querendo saber a mesma coisa que a Poliana, em relação a lidar com esse sentimento de culpa, de ser egoísta, de lidar com a mudança. Olha, eu estava pensando aqui, né, que talvez aí a gente possa pensar um pouco sobre aquele ponto que a gente colocou sobre não levar para o lado pessoal, né? Que a gente na verdade está se afastando do outro e que esse afastamento não é exatamente culpa nossa, né? Isso é um comportamento que a outra pessoa tem, que a gente talvez tenha tentado dar um feedback para ela, mas ela não conseguiu acolher esse feedback, então a gente precisa aí ter uma postura mais protetiva, né? É, considerando assim o nível mais racional da situação, né? Esse afastamento não é porque você quer o mal dessa pessoa, mas porque você precisa também se proteger, né? Mas eu acho que se chegar no nível assim de você sentir muita culpa, de você se sentir muito mal com isso, talvez procurar ajuda para lidar com esses sentimentos. Mas basicamente eu acho que é ter esse reconhecimento de que você está se afastando por uma questão do outro, né? Que o outro não está conseguindo te respeitar e que você precisa se preservar em algum nível, né? E aí tem até a ver com um tema que a gente já tratou aqui, né? Pode ter a ver com uma certa dependência emocional, uma dependência afetiva em relação a outra pessoa, né? De você sentir tanta falta daquela pessoa, querer estar perto, mesmo sabendo que o outro está te fazendo mal. Né? Um pouco também de nivelar aí a questão do amor próprio, de lidar com essa dependência, independência emocional, né? E aí o outro lado, né, que o Ismael falou para a gente falar também do outro lado, pode provocar na pessoa, esse afastamento pode provocar uma mudança nessa pessoa, né, dela perceber, poxa, perdi a amizade, eu perdi aquela pessoa que estava sempre aqui comigo, e aí provocar uma mudança, ou na verdade acontecer o contrário, né? Ela pode se tornar agressiva, não só em termos de atos violentos físicos, né? Mas com palavras. E aí é mais um sinal de que você tem que se afastar mesmo da pessoa, né? Eu acho que também entra muito numa questão, assim, acho que a gente até conversou sobre isso, né? Lembrando disso que você trouxe da dependência, até dos relacionamentos abusivos que a gente conversou em outras situações, é de que assim, a gente não pode ser responsável pela forma como o outro se sente, né? A gente só pode ser responsável pelos nossos comportamentos e pelos nossos sentimentos. Então, no Uhum. caso de um afastamento, o outro, né, como o outro vai se sentir, aí vai ser uma responsabilidade dele também lidar com isso, né? Principalmente a partir do momento em que você tentou abrir um diálogo, tentou, assim, colocar para essa pessoa o porquê do seu incômodo, né? Mas a partir do momento que esse diálogo não foi
foi suficiente, cabe a você tentar lidar da melhor maneira possível com aquilo que você pode, que são os seus sentimentos, né? Os seus comportamentos, as suas questões. E aí a outra pessoa vai ter que encontrar maneiras também de lidar com as questões dela, né? E a gente não pode ficar também prisioneiro disso, né? Para não causar um mal-estar na outra pessoa, a gente ficar preso numa relação que está trazendo, assim, tanto mal-estar. Exato. E aí a Cíntia continuou aqui, colocando que seria para saber como se precaver para não substituir esse relacionamento com o outro. E é justamente o que a gente falou, né? De verificar como está a sua reação, se é uma reação dentro do normal, vamos dizer assim, ou se ultrapassa o normal, esse sentir falta, esse se sentir culpado, e acabar não identificando o porquê que você tem esse tipo de identificação com esse tipo de relação e acabar levando para outras relações, né? E aí entra talvez nesse ponto de pedir ajuda, né? Pedir, buscar um tratamento para lidar com isso. A Poliana comentou que no ponto que o Judismar falou, né, dos pais tendo comportamentos tóxicos em relação aos filhos, ela lembra do caso das mães narcisistas. Pois é, exatamente. Exatamente. Aí já entra um outro tema, né? Total. Falar de narcisismo, de mães narcisistas já entra em outro tema, mas é exatamente isso, né? Quando essa relação entre mães e filhos extrapola aí todos os limites, né? E o quanto isso é tóxico. Verdade. E também acho interessante a gente pensar que a gente está falando muito isso de a gente tentar abrir com a pessoa que tem esses comportamentos, que trazem mal-estar para a gente tentar abrir um diálogo com essa pessoa. E aí eu fiquei pensando que o quanto às vezes essa relação tóxica também pode esbarrar numa relação um pouco abusiva, né? E eu acho que talvez uma maneira da gente tentar observar isso é justamente a reação do outro quando você tenta abrir para um diálogo, né? Eu acho que se essa pessoa consegue acolher a sua percepção, a forma como você está se sentindo, ou se a pessoa ela age de uma forma agressiva, né? Ela não se afastar desse tipo de relação. Renata, você está aí? Ou fui eu que caí aqui? Porque você ficou, a sua imagem ficou toda preta aqui para mim. Para mim estava falhando um pouco a sua fala. Então talvez tenha sido foi a minha conexão. A Viviane falou, Mas conseguiram entender o que eu falei, mais ou menos? Deu para entender? Dessa linha ali, né? Entre uma relação que talvez alguém esteja tendo um comportamento tóxico, né? E quando é, de fato, talvez uma relação até já abusiva, né? Exato. Vocês conseguiram entender o que a Ariana falou? O pessoal disse que voltou. Não sei se conseguiram entender. Só ver aqui o nosso tempo, né? Temos 4 minutos. Não deu para ouvir. Não deu para ouvir. Então repete. Não, acho
acho que eu estava tentando puxar, né, para essa separação entre o que pode ser considerado uma relação que o outro tem aí alguns comportamentos tóxicos, né, mas que dá para a gente entrar num diálogo, até tentar uma negociação, né, dentro dessa relação, e o quanto isso já pode se transformar numa coisa abusiva quando essa outra pessoa ela não dá espaço para você expressar aquilo que você sente, né? Enquanto você vai expressar isso, a pessoa talvez até reaja com agressividade. E aí eu acho que pode ser mais um indicativo do quanto é importante esse afastamento, que por mais que gere aí essa sensação de culpa, né, de egoísmo, o quanto isso é importante para a nossa própria saúde, né? Emocional e talvez até física, né? Verdade. Era mais ou menos isso. Agora deu para ouvir? Bom, a gente tem poucos minutos. Vocês têm mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Conseguiram entender bem o tema? Ficou alguma dúvida? Lembrando também que acho que é um tema como todos, né? Assim, bem complexo, e a gente tentou, assim, puxar alguns temas para as pessoas refletirem, né? Pensarem, estimular aí uma autoobservação, uma autopercepção. E é isso. Já quero a próxima live. A Maria escreveu. A Poliana falou que foi o tema muito bem explicado, muito esclarecedor. Bom, gente, vocês gostaram?